Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês organizarem uma decisão, tá? Então já fica aqui comigo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, sou terapeuta especializada em regulação emocional. E vamos juntos organizar esse caos para que você tome as melhores decisões na sua vida, virginiano. Respira fundo, traz a sua intenção aqui para a mesa, a sua dúvida, a sua questão. E leitura iniciada. Vamos ver com o tarô a primeira energia de vocês, a energia de vocês, desse momento. 4 de copas. Então é um momento em que o virginiano precisa entender aonde ele está olhando, né, para o que falta. Tá olhando na área financeira, na área de relacionamentos, na área de estrutura familiar, tá olhando para onde, né? Quando você entende esse contexto, né, de olhar para o que tá te faltando somente nessa área da sua vida, é aí que você começa a ganhar uma iluminação, tá? Quando a gente fala do 4 de copas, é muito a pessoa, você precisa entender essa energia, né, de ficar olhando para o que te falta, porque às vezes a gente olha, né, as situações e só fala assim, ai, podia ser assim, não tá legal desse jeito, podia ser feito melhor, né? Então você tá olhando muito para o que falta, você não tá olhando para a estrutura, Virginia, que você já tem nesse momento, tá? Porque aqui, ó, o 3 de ouros, o reconhecimento, precisa ser reconhecido isso, tá? Não ficar só pensando que é coisa do destino. Precisa ter um equilíbrio, tá? Vamos entender com o tarô, então, quais são as energias, né, que vem para vocês de desafio dentro desse 4 de ouros, dentro desse olhar pro que me falta, tá? Vamos entender com ele o que vem junto nisso. Quais são os padrões, o comportamento, as atitudes que você tem dentro disso, tá? Diante dessa área da sua vida ou dessa situação. Me dá 3 cartas, tarô, pra eu entender quais os desafios. Aqui é como se você se refletisse no espelho mesmo, tá, Virgem? É autoanálise mesmo, é você analisando por esse ângulo, tá? Tem uma área da sua vida, alguma situação que você tá olhando somente pro que tá te faltando. Precisa começar a olhar mais profundamente para isso, tá? Para entender que você tá sempre repetindo esse padrão. Vamos entender o seu padrão, o seu comportamento e as atitudes, tá? 3 cartas, por favor. O imperador já saiu no padrão. Já saíram todas. Ó, então assim, aqui é um virginiano que tem o padrão de controle, tá? O imperador, quando ele vem, ele é aquele cara que assume, tá? Quando eu falo cara, é uma energia tá? Então, assim, vai lá, tem ação, faz, sai na frente. Realmente, virginiano é assim, né? Não fica esperando o outro, né? Tem atitude, tem coragem, tem ação, tem movimento, resolve o que precisa ser resolvido. Então, esse é o padrão, né, das pessoas que estão se conectando comigo nessa leitura. Esse é o padrão, tá? Qual é o comportamento? Equilíbrio. Então, assim, pra você tá tudo equilibrado. Não é que você não esteja vendo, tá? Esse 4 de copas. É que, assim, talvez agora, né, com a gente conversando aqui, você passe a perceber que realmente em algumas situações que você acaba olhando somente pro que te falta, ao invés de olhar pra estrutura que você já tem. Então, aqui fala que você tem um comportamento até equilibrado dentro desse contexto, tá? Só que é equilibrado para você, porque tá aqui, ó, dentro do seu controle, tá? Então é um comportamento que quando você controla tudo, né, esse padrão do imperador, a movimentação, você determina, você vai atrás, você resolve, né? Ao mesmo tempo, você tenta equilibrar tudo, tá? E aí, quando você tenta equilibrar, né, razão e emoção, coração e racionalidade, né, quando você tenta equilibrar o espiritual e o emocional,
as suas atitudes dentro do seu cotidiano, elas são muito estruturadas, precisa ser tudo muito estruturado, muito regrado, né? O Hierophante fala de regras, fala de imposição. Então, assim, aqui é um comportamento de um virginiano que o desafio é é tentar não controlar tantas coisas. Saber que algumas coisas elas fogem, né, do eixo, não ter tanta estrutura. Se permitir também um pouco de flexibilidade. Por quê? Porque no fundo do deck, ó, tem o 3 de copas. Então aqui é você se permitindo um pouco mais de diversão, um pouco mais de sair um pouco mais, né, de casa, tentar manter mais não tanto o controle, mas nem tanto a curtição. Então é fazer um meio termo disso. Por quê? Pode ser que tenham alguns virginianos que às vezes a estrutura é tanto e o controle é tanto, né? Você tenta equilibrar tantas coisas que isso acaba te levando a olhar somente para aquilo que você ainda não tem, né? Então você fica imaginando, Floriano. Então aqui fala: tenha mais jovialidade, comemore mais as pequenas conquistas, as pequenas coisas que você tem. Mesmo que agora não esteja tão ampla essa situação, por exemplo, quero reformar um cômodo. Mesmo que essa reforma ela tá indo devagarinho, ou você quer mudar a decoração, quer mudar os móveis de lugar, né? Ou mesmo no seu trabalho, você precisa que saia, né, tudo corretamente. Mesmo dentro desse formato, se permita ser um pouco mais flexível para que você não se perca nesse padrão, porque é um padrão que se repete, tá? E quando é um padrão que se repete, aí ele se repete tanto que você acaba olhando para o que você não tem. É isso que te influencia a não chegar na decisão que você precisa, tá? Vamos entender com o tarô. E quando você percebe isso, quando você percebe esse ciclo, né, de repetição, é você controlando, você comandando, né, o imperador. É comando, é ação, é movimento. E aí você tenta equilibrar tudo, ajustar tudo, casa, filhos, rotina, alimentação, lar, academia, né, médico, enfim, aquilo que você faz no seu cotidiano, você acaba que coloca tudo dentro de uma caixinha, de uma estrutura, e aquilo não pode sair, né, do seu controle. Precisa que seja feito tudo de forma estruturada, senão você acaba perdendo o eixo. E é quando vem esse sentimento aqui de olhar só para o que você não tem. Poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Então, por que que tá assim, né? Então, assim, a cobrança, né? A cobrança e esse sentimento de não tá tudo perfeito como eu gostaria que estivesse, tá? E aí agora a gente vai conversar é, como você precisa lidar com essas situações, tá? Vamos entender, Tarô, qual o conselho para egrégora do signo de Virgem me dá uma nova postura emocional, uma decisão prática para eles tomarem no dia a dia. E também eu quero um resultado, por favor. Conselho para o signo de Virgem. Conselho para o signo de Virgem, por favor. Uma nova postura, decisões práticas e qual o resultado de tudo isso, Tarô? Tá. Então, a nova postura é uma pessoa que, ó, começa a ver a realidade de outra forma. As de paus. É você entendendo que realmente balancear esses dois ritmos é interessante, né? O as de paus aqui, ele vem para te falar assim: olha, Virgem, adote uma postura emocional mais expansiva. Entenda os dois lados da moeda. Você tá olhando para o que te falta, começa a olhar para a estrutura que você já tem. Olha isso, foque nisso, tá? Mantenha novamente, olha aqui, temperança, né? Saiu 2 de ouros, né, no desafio. E a temperança, calma, paciência e resiliência. Entenda que nem todo mundo tem seu time, tá? Então, assim, algumas pessoas vão ter o seu time no mesmo time que você, mas algumas pessoas demoram, né? Então, assim, ó, calma, resiliência, paciência, respira fundo, tá? É isso que você tem que fazer. Sentiu nervoso? Respira fundo e solta. É isso que você faz no seu dia a dia para eliminar aquilo que te consome, esse sentimento aqui do 4 de copas, tá?
Esse é olhar para o que não tem. Começa a acalmar os sentimentos para que você comece a olhar para o que você já estruturou até o momento, tá? Porque senão você vai entrar em parafuso. E aí, qual é o resultado de tudo isso quando a gente conversa, quando vem essa clareza para ti? 8 de paus. Aceleração. Aceleração na sua vida como um todo, dentro dessa situação, tá? Quando você entende todo esse percurso, toda essa narrativa, a sua vida começa a ganhar uma aceleração. Tá? Aceleração para onde? Você toma as rédeas da situação, não com controle, mas sim com o sentimento de que tudo que eu precisava ter feito, eu já fiz. A partir de hoje eu entrego, né, isso aqui ao que é dela e carrego somente a minha bagagem, tá? E no sentido de que, ó, as de copas vai me fazer muito mais feliz, muito mais leve emocionalmente. 6 de ouros, tá? Com trocas justas. Cada um dá e recebe aquilo que merece, tá? Então, assim, você já entendeu que não adianta ficar batendo na mesma tecla, não adianta ter esse excesso de controle, precisa ponderação, tá? Aqui veio muita ponderação para você, tá, Virgem? Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenha feito efeito e conta aqui nos comentários para mim qual é a decisão que você precisa tomar. Vou amar saber. Até a sua próxima leitura. Tchau!